Fala galera, beleza? Na aula de hoje eu quero explicar, agora que a gente já instalou o Go, já instalou o VS Code, um pouco sobre a estrutura do Golang, como funciona a base dele, qual vai ser o arquivo que a gente sempre vai executar, etc. Quero ensinar também dois comandos que a gente vai utilizar ao longo do curso. O primeiro a gente sempre vai utilizar, o segundo só de vez em quando. Mas primeiro deixa eu explicar como eu cheguei aqui, né? Porque a pessoa instalou o VS Code, às vezes não sabe usar. Você vai clicar em File quando você abrir, Open Folder. E aí você cria uma pastinha onde você vai guardar as nossas aulas, tá? O nosso código. E aí ele já vai abrir automaticamente. Se ele perguntar alguma coisa tipo, você confia nessa pasta, tal, é só aceitar que tá tudo certo. Bom, mas enfim, vamos começar. A gente vai criar aqui em New File um arquivo chamado main.go. Que eu estou dizendo que o main.go vai ser o nosso arquivo principal. Você pode ver que ele já está me dando erro, porque eu tenho uma extensãozinha aqui, se vocês quiserem instalar também, chamada Go. Essa aqui. É só vir aqui nessa aba de extensões, pesquisar Go e baixar ela. Ela vai servir para nos ajudar a fazer debug, a nos avisar desses errinhos. Por exemplo, a gente não pode ter arquivo vazio. Então a gente vai começar agora com um conceito que é o seguinte: todo arquivo Go precisa de um pacote. Por quê? Porque o nosso pacote vai definir para que nosso arquivo serve. Então, por exemplo, aqui a gente vai usar o package main. Por que package main? Eu estou falando que esse pacote é o nosso pacote principal. É aqui que nosso programa vai ser executado. Se eu quisesse, por exemplo, um pacote chamado math, matemática, eu quero usar esse pacote e ele vai me fazer código para fazer contas matemáticas. Beleza. Mas aqui já não vai ser mais um arquivo executável, vai ser um arquivo de biblioteca que a gente vai utilizar no nosso package main. Bom, tendo o nosso package main que a gente vai ter que criar em todo arquivo, a gente precisa criar a nossa func de função main, chaves. O que isso aqui faz? Função é um jeito de dizer, eu quero criar um bloco de código para executar alguma ação. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma função de latir, toda vez que eu for utilizar essa função, ela vai criar esse código aqui dentro. Então, por exemplo, código aqui. Isso vai dar erro porque não é um código Go, tá? Mas toda vez que eu for usar essa função, basicamente ele vai chamar isso aqui. No momento, isso não é muito importante, a gente só está entendendo a estrutura do Go, tá? Não precisa se preocupar muito com isso, que vai ter uma aula específica mais para frente, explicando sobre função, chamadas, etc. Bom, agora beleza, a gente está aqui com nossa estrutura base está pronta. A gente tem nosso pacote main e a nossa função main dizendo que o nosso executável do sistema vai ser aqui. Só que eu quero colocar um print, no caso, um logzinho de Hello World, que é para a gente ver que está realmente funcionando. Para isso, o Go não tem nada nativo no sentido de, eu não preciso importar nada que a gente consegue fazer esse print. Não. Aqui no Go a gente vai precisar importar um pacote chamado FMT. Ele está dando erro por quê? Porque eu importei o pacote, mas não usei. Isso é da própria ferramenta do Go para evitar que a gente importe coisas desnecessárias. Basicamente, sabe o rolê do package que eu acabei de explicar? Daquele math e tal? É basicamente isso. Existe um package que veio com o instalador do Go, chamado FMT, que ele vai nos servir para criar esses prints, vamos assim dizer. Eu vou mostrar na prática o que é um print. Então, beleza. Agora que a gente tem o pacote FMT, a gente pode chamar dentro da função de main, que vai ser a nossa função executável, fmt.println. Tá, aqui eu coloco hello world. Basicamente, essa funçãozinha println vai ser uma função que vai meio que nos mostrar esse hello world e ao mesmo tempo ele vai pular uma linha. Por quê? Porque se eu colocar só print e duplicar esse código, vai ficar hello world logo na frente vai ter hello world novamente. O que a gente não quer no caso, para ficar algo mais bonitinho. Então a gente usa o print ln. Certo? Com isso, a gente vai apertar em terminal, new terminal.
Por quê? Porque é com base no terminal que a gente vai rodar esse código, certo? E como eu falei, ele tem que compilar bonitinho e rodar. E como a gente faz? A gente tem um comando muito importante no Golang, que é o go run, certo? Rod go. E a gente coloca o nosso arquivo main.go. Pronto. Tá vendo? Isso aqui é o nosso print. Ele vai voltar no terminal Hello World. Beleza. Agora vamos colocar na prática aquilo que eu tinha falado. Hello World. Hello World. Salvei. Hello World, Hello World. Tá vendo? Ele veio duplicadamente na frente. O que a gente não quer. Então, por prática e costume, a gente utiliza o ln, a não ser em casos muito específicos. Mas agora, no momento, não é o interessante. O segundo comando que eu tinha comentado é o go build de vamos construir a aplicação e eu coloco o nosso main.go, que é o nosso arquivo novamente. Se eu rodar isso aqui, ele compilou e tá vendo que ele criou o main.exe? Isso aqui é um executável. Só que como no momento a nossa função de main, que é o nosso principal, ele só dá um print no hello world, se eu rodar esse executável, não vai literalmente acontecer nada. Como se eu não tivesse aberto. Então, esse go build vai servir mais para frente quando a gente quiser fazer algumas coisas mais específicas. Mas por enquanto é isso, essa é a estrutura do Go. Dando um resumo geral, a gente tem os pacotes. Todo arquivo vai ter um pacote e o nosso por enquanto é o main para definir que esse é o nosso arquivo principal, que é aqui que as coisas vão ser executadas. Aqui eu estou importando outro pacote, um pacote que já vem nativo com o Go chamado FMT, que é um pacote que implementa a formatação para esse tipo de novamente, esse tipo de print no nosso terminal. Então a gente tem a nossa função main, que é onde realmente a gente precisa fazer. A gente precisa fazer essa função para dizer, ó, o que vai acontecer aqui dentro é o que vai rodar no código. E a gente tem o nosso pacote FMT, pacote que a gente importou aqui em cima, e dentro dele ele tem uma função. Exatamente, isso é uma função chamada println, que vai trazer o texto que a gente colocar aqui dentro do nosso terminal. É isso. É um pouco complexo para começo, para quem não entende nada de programação, é. Mas conforme a gente for pegando as aulas, você vai entendendo isso. Se você quiser praticar, se você quiser testar, a gente tem o println, a gente tem o printf também. Hello World. Então, ó, roda novamente. Ele só veio um. Por que que ele só veio um? Porque a gente não salvou o arquivo, tá? Tem que dar Ctrl S para salvar o arquivo. Se você quiser que ele salva automaticamente, você vem aqui em File, Autosave. Mas como no momento eu tenho o costume de sempre salvar no Ctrl S, eu não deixo habilitado. Ele veio 2 Hello World. Por quê? Porque o print ln tá com o printf para baixo. Mas é isso. Essa primeira aula explicando um pouquinho a base do básico do básico do básico da estrutura do Go e um pouquinho do pacote que a gente vai utilizar bastante, que é o FMT. A gente pode ir para a próxima aula depois, que vai ser a parte do. Aí eu vou explicar um pouco sobre como o Go organiza código e executa pacotes, tá? Para tentar deixar isso aqui um pouco mais claro. É isso. Até a próxima.